E aí pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professor Rodrigo Barros, nosso canalzinho aqui, Professor Explica. E hoje eu vou trazer um tema, acho que legal, acho que todo mundo curte, né? Pelo menos eu tenho experiência que na sala de aula, sempre quando a gente trata de algum povo antigo, uma civilização antiga, a gente acaba tendo que comentar e falar sobre a questão da mitologia, né? E aí é um assunto que envolve os alunos, né? Todo mundo gosta de saber certas histórias dos povos antigos, e é justamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, né, por favor, né, você que já nos segue aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você acha que deve saber um pouco mais sobre mitologia, o que isso significa. E se você é novo no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Sempre que aparecer um vídeo novo, você está recebendo lá a notícia lá, né, sendo enviada para o seu smartphone, para o seu computador, e dizendo lá que, ó, o professor explica aí, teve outro vídeo, mas não custa nada lembrar que sempre tem um vídeo novo às quartas-feiras, né, dependendo um pouco do horário, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas sempre na quarta-feira a gente está colocando aqui um vídeo novo, pelo menos nesse princípio aí, né? Estamos começando e eu acredito que com a ajuda de vocês, acho que a gente vai levar conhecimento para muita gente. Pois bem, vamos falar sobre mitologia, né? Eu tenho experiência de, sempre quando trato de povos antigos, eu falei agora há pouco, os alunos ficam lá, né? E, poxa, professor, e mitologia, e aquela história daqueles deuses, e a história daqueles indivíduos, aquelas pessoas, e aí é verdade, aconteceu de verdade? Calma, pessoal, vamos entender primeiro o que de fato é mitologia. Mitologia são histórias de um povo antigo, né, de uma civilização antiga, né, que compõem as suas crenças, a sua cultura. Se a gente pegar a história de vários povos da antiguidade, por exemplo, pegar egípcios, pegar a Mesopotâmia, pegar a Grécia, pegar fenícios, hebreus, todos esses povos antigos, não somente lá do Oriente Médio ou da Europa, né, como os povos nórdicos, por exemplo, ou então aqui da América, né, os incas, os astecas, os maias, todos eles têm a sua mitologia, todos eles têm a sua composição de histórias, o seu conjunto de histórias, e essas histórias são chamadas de mitos. Então, basicamente, a mitologia é um conjunto de narrativas, um conjunto de mitos. Então, basicamente isso, né? Assim, numa forma mais geral, é justamente isso que significa. E essas histórias, elas sempre estão repletas da cultura deles. E elas eram passadas, na sua origem, de forma oral. Não era algo escrito, não era algo redigido, né? Até porque, se a gente levar em consideração alguns povos antigos, eles não tinham escrita. Então ficava muito na questão de os anciãos e as pessoas mais velhas, né, de os chefes das tribos, né, ou de uma pessoa assim que tinha responsabilidade religiosa, e lá passando as histórias, né, passando os contos, passando as lendas para as pessoas e os indivíduos mais novos de cada um desses povos antigos. E essas histórias sempre elas buscavam explicar como aquele povo existia, né? E muitas vezes essas histórias, ou pelo menos na grande maioria delas, sempre tinha ali heróis, tinha seres sobrenaturais, tem assim acontecimentos muitas vezes assim extraordinários para poder compor, né? Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar que esses povos antigos, eles não tinham explicações científicas para as coisas. Então, por exemplo, muitas das coisas que aconteciam no cotidiano deles, como por exemplo as estações do ano, as chuvas, né, o sol, as coisas assim do cotidiano que fazem parte da natureza, normalmente eram explicadas por eventos sobrenaturais. E geralmente, né, esses povos eles estabeleciam uma certa divindade, né, para compor a explicação. Então, por exemplo, quando a gente vai ali para a Grécia Antiga, né, que é uma das mitologias que os alunos mais gostam, né, quando você vai ali você tem ali o deus Sol, o Apolo, você tem o deus da guerra, o Ares, você tem outras divindades, você tem alguns heróis como Hércules, como Perseu, como Teseu, né, só para falar assim de caráter geral, não vou me aprofundar exatamente em nenhuma mitologia,
Mas, basicamente, eles contam essas histórias. Mas, se você for para os egípcios, também eles têm as suas mitologias. Os egípcios, lá com as suas divindades, eles eram politeístas. Você vai para a cultura hindu também, eles têm a sua mitologia de como o universo surgiu, né? Geralmente eles têm uma história de criação, né? Como o mundo surgiu, como a vida surgiu, como todos os seres, animais, o homem surgiu também, eles têm essas histórias. Quando você vem aqui também para a América, eles também têm essa história. Isso é muito bacana, né? Para entender a cultura do povo, isso é muito bacana a gente entender por meio dessas mitologias, né? A gente aprende muito sobre um povo a partir delas. Então, os mitos, né? Eles são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o comportamento humano, no caso, comportamento humano daquele povo especificamente, né, que faz parte de certa mitologia. E essas narrativas e lendas compõem o imaginário coletivo de determinado povo, porque assim, como eu falei, eles acabam sendo aprendidos, né, de forma oral, e constantemente eles são repetidos. E os mais velhos sempre têm a responsabilidade de passar para os mais novos, de explicar para os mais novos aquelas histórias para manter tudo vivo. Porque faz parte da cultura deles, aquelas histórias, faz parte da religiosidade deles, aquelas histórias, e ajudam eles a se entenderem até como seres humanos, né? Eles como povo, como civilização, era necessário essas pequenas histórias, essas lendas, né? E quando eram juntadas, era uma grande história. Como eu falei também anteriormente, elas não eram escritas, não existe relato. É claro que algumas mitologias, né, algumas histórias, elas eram até registradas, né? Como, por exemplo, a da Grécia Antiga. Não tem como falar da Grécia Antiga porque talvez seja a mais popular, né? Talvez muitos de nós assistiram o Cavaleiro do Zodíaco, aí se apegaram com essas histórias da mitologia grega, né? Eu, por exemplo, né, era fã, ainda sou fã do Cavaleiro do Zodíaco, então a gente aprendeu muito da mitologia grega por causa dela. E aprende também, hoje em dia, né? Claro, com as suas devidas variações, né, liberdades poéticas ali, liberdades do autor, né, para determinar certas coisas, mas a gente aprende muito ali também com esse anime. Mas, por exemplo, na mitologia grega, né, eles têm tudo bem estabelecido, né? E, como eu falei, muito do que aconteceu na mitologia grega, né, ela foi escrita, no caso, em 2 livros, né, a Ilíada e a Odisseia. São 2 livros, talvez os 2 livros mais antigos da cultura ocidental, que tem lá inúmeros relatos da mitologia grega, dos heróis, dos personagens. Tá lá todos essas pequenas histórias lá, fazendo parte desses 2 grandes acontecimentos, que foi a Ilíada, que é a Guerra de Troia, e a Odisseia, o retorno do rei Odisseu para a sua cidade natal, Ítaca. Então, tá tudo lá, certo? E a gente vê nessas mitologias que tem muito de coisas sobrenaturais, como eu já tinha falado. Então, a mitologia, né, os mitos, eles formam uma tradição oral. As histórias, elas são contadas de geração em geração, né, e mantém tudo vivo, né, mantém esse povo unido, se identificando como realmente todos iguais. Elas também são repletas de ensinamentos, né, principalmente ensinamentos morais, sobre certas coisas, de comportamento, de o que se deve fazer, o que não se deve fazer, né, assim, para manter uma certa moralidade, uma certa conduta, princípios, né, princípios morais também existem nessas mitologias, né? Então é composto, né? Inclusive, uma das mitologias mais conhecidas, né, principalmente para a gente da cultura ocidental, sem falar da questão da mitologia grega, mas a gente tem que falar porque historicamente, né, numa visão histórica, é uma mitologia também, os relatos bíblicos. Os relatos bíblicos, eles são uma mitologia, certo? Pela perspectiva histórica. Eu não estou questionando aqui se foram verdades ou não. Eu particularmente acredito que são verdades. Mas na concepção histórica é também uma mitologia. A questão da formação do mundo,
em seis dias, a questão do homem, dos animais, né, do dilúvio, né, inclusive uma coisa bem interessante é aquele acontecimento do dilúvio, né, de Noé. Ele acontece, ele tem relatos em vários povos antigos. Vários povos antigos têm uma história de dilúvio, né, de enchente universal ou parcial, mas isso aí talvez seja assunto para outro vídeo. Mas também compõe as histórias, como é que veio a origem dos vários idiomas, né, que está lá com a Torre de Babel, né, e tudo mais. Provavelmente aqueles acontecimentos lá do livro de Gênesis, eles compõem mitologia. São vários acontecimentos que estão ali, que contam a origem do povo hebreu, né, e não somente do povo hebreu, mas a história da humanidade. Tudo isso compõe a mitologia, certo? Então, o que a gente aprendeu aqui hoje? Primeiro, mitologia, conjunto de histórias. No caso, histórias que são os mitos. Né, a palavra mito significa narrativas. Esses mitos, essas mitologias, elas contam, né, são contadas de forma oral, né, um passando para o outro, né, principalmente dos mais velhos para os mais novos. Né, tem história de heróis, deuses, criaturas mitológicas, né, seres sobrenaturais. Elas são repletas de ensinamentos morais, princípios. Elas buscam explicar tudo o que existe e o que é importante para a sociedade deles, certo? Por que existe, por exemplo, vamos lá para a história do povo indiano, né? Aquela questão das castas, né? Existe lá, cada grupo é de um setor da sociedade. Por que isso é aquele jeito? A mitologia deles explica por que existem castas, né? Por que uma casta não pode invadir a outra? Por que tem grupos que não são de nenhuma casta, né? Indivíduos que não são de nenhuma casta, nenhuma camada social? A mitologia deles explica também. São diversas histórias, né, que apresentam elementos de natureza também, comportamento humano. Essas narrativas e lendas compõem o imaginário e formam a tradição oral. E geralmente não eram escritas, né? Raro algumas exceções. Certo, pessoal? Então, assim, eu expliquei de uma forma superficial o que é a mitologia. Quem sabe nos próximos encontros a gente pode aprofundar, né? Em outros vídeos a gente pode aprofundar, inclusive contando algumas mitologias. Então, se vocês têm interesse, já pode deixar no comentário aí, né? Nos comentários. Não, professor, eu queria saber um pouco mais sobre a mitologia, sei lá, nórdica, indiana, né? Hindu, mitologia, sei lá, asteca, mitologia grega, né? Por que não, né? Podia falar um pouco mais sobre isso. Mitologia, sei lá, dos tupi-guaranis aqui, né? Do Brasil tem mitologia também, certo? Então, eu só quero lembrar para vocês que não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar. E se você é novo no canal, por favor, né? Se inscreve, ativa o sininho, né? Para receber as notificações e vamos juntos aí construir o conhecimento. Ok, pessoal? Então, forte abraço desse professor que vos fala e até mais. Tchau!